Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ricardo Marciano e agora vamos continuar a utilizar aqui o Visage. No primeiro momento, nós apresentamos o ambiente, algumas ferramentas, como começar a desenhar esses modelos e lembrando de nossa dica, a questão de termos entendimento sobre BPMN, sobre a notação especificamente. Para adiantar, eu já escrevi aqui no nome da minha pool, uma solicitação de férias do empregado. Então agora o que nós queremos é tentar pensar num desenho de processo para alguém que vai fazer solicitação de férias. Tá? Então, o interessante é que criássemos uma espécie de checklist aqui, de lista, de uma lista com as atividades, com as possíveis atividades, para ficar mais fácil esse processo. Então é uma dica para todos nós. Então vamos tentar entender quais são os segmentos ou os atores que vão aparecer dentro desse processo. Provavelmente o empregado é o indivíduo que vai fazer essa solicitação, o chefe, que provavelmente vai aprovar ou não. Então poderia ser, no caso até de empregado, vou colocar aqui uma solicitação de férias de um professor. Não, do professor não. Tem que ser de empregado mesmo, porque o professor tem data, né? Geralmente tem uma data mais atípica, meados de julho, final de dezembro. Então vamos aqui com a solicitação de férias de empregado. Então é aquela história, né? Nós vamos ter que fazer um mapeamento de quais atores vão constituir esse processo aqui. Obviamente com o empregado, vamos colocar aqui o chefe e vamos colocar o departamento administração. Tá? Vamos colocar aqui então um departamento administrativo. E a gente vai dizer que esse departamento administrativo não vai ser nenhum empregado. Esse departamento administrativo é que vai, no caso, organizar as férias do empregado. Então, a empresa tem um departamento lá que vai organizar as férias. Marcar voo, hospedagem, essa coisa toda. Ok? Então vamos pensar dessa forma, que essa é uma empresa muito boa, tem inclusive um departamento para poder organizar as férias lá de nós empregados, tá? Então já que são 3 atores, obviamente que eu vou procurar aqui, tá? A Lane, eu vou trazer aqui, como são 3 atores, olha aqui, 2. A segunda divisão, eu vou trazer para mais uma divisão, 3. Então já dividi aqui em 3, já mostramos como fazer essa divisão. Tá? E eu vou só colocar aqui os nomes, para a gente não perder tanto. Bom, então eu organizei aqui os nomes, já para a gente não perder tanto tempo aqui de eu mostrar isso que já foi trabalhado. Então está aqui o nome do processo e os atores. Então a gente vai pensar no seguinte, que eu tenho que criar aqui um processo, eu tenho que iniciar o processo, eu vou dizer que é solicitação de férias, tá? O nome aqui no primeiro momento. E aí o que acontece é o seguinte, esse empregado ele vai fazer solicitar férias. É interessante que, vou arrumar aqui, como é uma ação, essas atividades pressupõem um verbo no infinitivo. Então é sempre interessante que as atividades de fato sejam tituladas, né, sejam formuladas com verbo no infinitivo. Só que o seguinte, ele solicitou lá essas férias. Só que quem aprova essa solicitação, quem é? O seu chefe imediato. Então eu tenho que trazer aqui o desenho de fluxo
para o chefe. Então o chefe ele vai aprovar a solicitação. Tá lá. Só que ele pode aprovar ou não. Então quem vai definir isso é o chefe. Por isso eu estou usando aqui o gateway. Tá? Aprovado. Bom, se não for aprovado, o processo vai ser finalizado aqui mesmo, tá? E para eu dizer que não, eu vou dar um clique sobre essa linha e não. Pronto. Então, aprovado, ou seja, o chefe aprovou essa solicitação, não terminou o processo. Infelizmente, para o empregado ali. Ok? Bom, então vamos para o lado bom da coisa, né? E se for aprovado? Se for aprovado, maravilhoso. Trazer para cá um fluxo. Agora tem uma coisa nova aqui, um objeto novo, tá? E vamos ver aqui que objeto é esse. Porque o que eu vou colocar aqui? Eu quero dizer que se essa solicitação foi aprovada, esse departamento administrativo aqui, eles podem reservar tanto voo como hotel para esse empregado. E aí a gente lembra do modo estendido, ou eu venho aqui e procuro um desses itens, tá? Que me dê aí a questão do fluxo condicional. Então, o fato de eu ter trazido isso para cá, olha, se eu chegar aqui, se isso aqui é um fluxo decisório, é alguma coisa que vai me permitir fazer mais de uma vez, não pode ser esse objeto. Isso aqui não é um objeto simplesmente intermediário. Então eu apago, olha, observe que eu posso apagar a lista novamente e refazer aqui o processo. Como é uma condição, se eu posso fazer uma coisa ou outra, ou paralelamente a isso, eu vou trazer essa ferramenta, olha. E aí eu vou procurar aqui, tá, nesse fluxo, olha aqui, provavelmente eu vou utilizar o gateway inclusivo. Por quê? Porque provavelmente eu vou ter que fazer as duas coisas. Então, olha o que a descrição nos aponta. Essa decisão apresenta um ponto de bifurcação, é o caso, no processo, né, no qual as alternativas estão baseadas em expressões condicionais contidas dentro dos fluxos. Então, foi uma expressão condicional que aconteceu antes, a aprovação, tá, lá do nosso chefe. No entanto, neste caso, a avaliação verdadeira de uma expressão condicional não exclui a avaliação de outras expressões condicionais. Então, tá aí, ó, todos os fluxos de sequência com avaliação verdadeira serão atravessados por eles chamam de token, de algum modo. É um agrupamento de decisões binárias, sim ou não relacionadas. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher o gateway, essa ferramenta aqui, justamente por se tratar dessa situação. Mas aí como é que seria na hora de mudar isso aqui? Eu posso vir aqui e selecionar esse item aqui e não muda, ou posso clicar aqui com o botão direito e definir o tipo. Eu quero inclusivo, então tá aqui, olha, já foi alterado aqui. Então o estendido na verdade é interessante para que eu possa estar vendo as definições, tá? Do que se trata aqui. Então, como aqui eu vou poder realmente ter que fazer as duas coisas, eu vou fazer o seguinte. Então a tarefa do departamento administrativo vai ser reservar voo, o voo, eu vou até aumentar aqui um pouquinho mais, tá? E também reservar hotel. Bom, eu
obviamente que eu estou fazendo essa simulação aqui, mas poderia ser reservar transporte. Eu não sei se poderia ser barco, se poderia ser um avião, se poderia de carro, enfim. E a mesma coisa aqui, se seria uma reserva de hospedagem. Então aí na hora de desenhar o processo, cada um vai de alguma forma trabalhar em cima dos desenhos que melhor lhe convém. Então agora aqui o que acontece é justamente isso, porque ele tem que reservou o voo, reservou o hotel. A ideia é da notificação, né? Ou seja, de notificar essas reservas, tá? Deixa eu já aqui. A ideia é de notificar essas reservas. Então eu tenho que notificar essas reservas. Então o departamento administrativo vai notificar isso aqui de alguma forma. Então eu tenho que novamente trazer isso aqui agora para um único elemento. E aí novamente eu trago, né, vou trazer aqui, vou apresentar esse elemento e esse elemento aqui também. Olha lá. E aqui obviamente aquela história, eu seleciono e vou mexer novamente aqui no tipo de gateway, que vai ser também um inclusivo. Por quê? Porque agora essa notificação, tanto da reserva de voo como de hotel, será a nossa próxima atividade, a atividade do departamento administrativo. Então, notificar. No caso, essas reservas. Ou registrar, alguma coisa assim. Aí depende do nome que a gente trabalhar lá para a empresa. Então tá aqui, notifiquei. Obviamente que o departamento é muito legal, esse departamento aqui, ele também vai efetuar o pagamento. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, aqui embaixo, e vou aumentar a minha piscina. Então eu vou pagar passagem e hospedagem. Ok? Bom, paguei, o departamento, né, pagou passagem e hospedagem. Tem que notificar quem? Tem que notificar lá o empregado. Então vai levar isso lá para cima, vou trazer para cá para ter espaço, tá? Então até aqui eu vou dizer aqui que as férias, né, as férias estão registradas, talvez, férias registradas. Então ele registrou as férias dele, ele foi notificado lá das férias, e aí finalizamos aqui o processo. Bom, então é isso. Então nós temos aqui 3 atores, né, 3 segmentos. O empregado que fez uma solicitação de férias. Então a atividade aqui foi solicitar as férias. O chefe tinha que aprovar essa solicitação. Se essa solicitação for aprovada, então houve aqui um gateway inclusivo, um fluxo inclusivo. Por quê? Porque ele poderia tanto reservar o voo, no caso do departamento administrativo, como poderia reservar o hotel. E aí isso virou um único fluxo novamente para notificar essas reservas. O mesmo departamento pagou e essas férias foram registradas aqui por um empregado e agora é finalizado o processo. Está aí um exemplo simples, tá? De um fluxo, um desenho de processo. Bom, então nós vamos apresentar mais uma aula, dessa vez mostrando mais recursos, tendo em consideração esse desenho de processos aqui. Ok? Então até a próxima.